Você já percebeu como algumas pessoas entram em um ambiente e, sem dizer absolutamente nada, são respeitadas, enquanto outras falam, explicam, tentam se impor e ainda assim são ignoradas? Agora pense com honestidade. Em qual desses dois extremos você está hoje? Talvez você já tenha passado por isso. Aquela reunião em que você tinha algo importante a dizer, mas foi interrompido. Ou aquele momento em que alguém simplesmente ultrapassou seus limites. E você ficou em silêncio, não porque quis, mas porque não soube reagir. E o pior não é o que acontece na hora, é o que fica depois. A sensação de ter sido diminuído, invisível, facilmente substituível. A verdade é desconfortável, mas precisa ser dita. Respeito não nasce do que você fala, ele nasce do que você transmite menos, mesmo quando está em silêncio. Pequenos sinais, muitas vezes imperceptíveis, estão constantemente comunicando ao mundo como as pessoas devem te tratar. Sua postura, seu olhar, o tempo que você leva para reagir, até mesmo o que você tolera sem perceber. Tudo isso constrói ou destrói a forma como os outros te enxergam. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra. Elas acreditam que precisam falar mais alto, se explicar melhor ou até confrontar diretamente. Mas na prática, isso muitas vezes só reforça o efeito contrário, porque quem realmente é respeitado não precisa provar isso o tempo todo. Neste vídeo, você vai entender o que realmente faz alguém ser respeitado sem dizer uma única palavra. Vamos expor os padrões invisíveis que fazem com que algumas pessoas sejam naturalmente valorizadas, enquanto outras são constantemente ignoradas. E mais importante, você vai aprender como ajustar esses sinais de forma consciente, sem precisar forçar a autoridade, sem precisar se desgastar, sem precisar implorar por espaço. Se você já se sentiu subestimado, desvalorizado ou ignorado, talvez o problema nunca tenha sido o que você disse. Talvez tenha sido tudo aquilo que você comunicou sem perceber. E a partir de agora, isso pode mudar. Tem uma cena que se repete mais do que deveria. Talvez você já tenha vivido ela sem nem perceber. Você entra em um ambiente, pode ser no trabalho, numa roda de amigos ou até num encontro simples. De repente parece que você está lá, mas não está. As pessoas falam por cima de você, cortam o que você ia dizer, mudam de assunto como se sua presença fosse opcional. E o mais estranho é que ninguém fez isso de forma explícita. Ninguém disse, você não importa, mas de algum jeito silencioso. Foi exatamente isso que aconteceu. Agora compara com um outro tipo de pessoa. Ela entra no mesmo ambiente, não levanta a voz, não força atenção, não faz nada exagerado. Ainda assim, existe um pequeno ajuste no ar. As pessoas dão espaço, escutam quando ela fala, pensam duas vezes antes de interromper. Não é medo, não é autoridade imposta, é outra coisa, algo mais sutil, quase invisível, menos, mas extremamente poderoso. Aqui começa um ponto que quase ninguém percebe. O respeito raramente começa na fala. Ele começa antes, muito antes. Começa nos sinais que você emite sem perceber. É como se o seu comportamento estivesse o tempo todo sussurrando instruções para o mundo sobre como você deve ser tratado. E o problema é que, na maioria das vezes, esse sussurro está completamente desalinhado com o que você acredita sobre si mesmo. Pense em quantas vezes você já hesitou antes de falar. Aquela fração de segundo em que você pensa, será que vale a pena? E aí fala mais baixo. Ou desiste no meio da frase. Pode parecer detalhe, mas não é. Ou então, quando alguém te interrompe e você simplesmente deixa passar, talvez até sorria, como se não tivesse importância. Só que tem, e muito. Existe uma ideia antiga que diz que aquilo que você evita encarar em si mesmo acaba aparecendo do lado de fora, nas situações que você vive. E se você observar bem, faz sentido. Quando você não sustenta o próprio espaço, o mundo ao seu redor começa a ocupar esse espaço por você. Não por maldade, mas porque você, sem perceber, abriu essa porta. E o mais desconfortável nisso tudo é que não adianta tentar corrigir isso só na fala, porque não é sobre o que você diz depois que o desrespeito já aconteceu.
é sobre o que você estava comunicando antes dele acontecer. Talvez, nesse momento, você esteja lembrando de situações específicas, momentos em que você saiu com aquela sensação estranha, meio engasgada, como se tivesse sido menor do que realmente é. E talvez você tenha pensado que o problema eram as pessoas, o ambiente, mas e se não fosse? E se o ponto de partida estivesse em algo mais silencioso, algo que você faz todos os dias sem perceber, e que está moldando exatamente a forma como o mundo responde a você? Existe um momento exato em que o desrespeito começa, e quase ninguém percebe quando ele acontece. Não é numa discussão, não é numa briga, não é quando alguém levanta a voz, é muito antes disso, é naquele instante pequeno, quase invisível, em que algo te incomoda, e você decide ignorar. Pode ser uma piada meio atravessada, aquelas que vêm disfarçadas de brincadeira, mas que no fundo tem um peso estranho. Você sente, dá aquele micro desconforto, mas aí você ri, meio sem graça, só para não criar clima. E pronto, passou, ou pelo menos parece que passou, só que não passou. Porque naquele exato momento, alguma coisa foi registrada, não na sua cabeça, mas na forma como o outro te enxerga. É como se, sem dizer nada, você tivesse sinalizado: isso aqui eu aceito. E o problema é que ninguém para nesse primeiro teste. As pessoas sempre avançam um pouco mais. Depois vem a interrupção. Você começa a falar, alguém te corta no meio. E você deixa, às vezes até tenta voltar, mas recua rápido, como se não quisesse incomodar. E de novo, parece pequeno, só que esse tipo de coisa não é isolado. Ele vai se acumulando camada por camada. Quando você percebe, já virou padrão, já virou comum falarem por cima de você, já virou normal desconsiderarem sua opinião, já virou esperado que você se adapte, que você ceda, que você fique em segundo plano. E aí vem aquela sensação estranha, como se aos poucos você tivesse perdido espaço sem nem saber quando isso começou. E é aqui que entra um ponto difícil de aceitar, mas extremamente libertador. O respeito que você recebe hoje é, em grande parte, um reflexo do que você vem permitindo ao longo do tempo. Não porque você quis, mas porque, em algum nível, você não sustentou o contrário. Existe uma linha invisível que todo mundo carrega, menos uma espécie de limite pessoal. O problema é que essa linha não é definida pelo que você pensa, ela é definida pelo que você tolera. E toda vez que você ignora algo que te desrespeita, essa linha recua um pouco mais. Não é sobre reagir de forma explosiva, não é sobre brigar por tudo, mas também não é sobre engolir tudo como se não tivesse importância. Existe um equilíbrio ali e a maioria das pessoas nunca aprende onde ele está. E talvez o mais curioso nisso tudo é que ninguém acorda um dia e decide: vou desrespeitar essa pessoa. Isso vai sendo construído aos poucos com base nos sinais que você emite sem perceber. É quase automático. Agora pensa com calma. Quantas vezes você já sentiu que deveria ter se posicionado, mas deixou passar? Quantas vezes você percebeu algo errado, mas preferiu evitar o desconforto do momento? Porque é exatamente aí que o jogo começa a virar. E se esses pequenos momentos são capazes de construir um padrão inteiro, talvez exista um jeito de usar esses mesmos momentos para mudar completamente a forma como você é tratado, sem precisar se tornar alguém agressivo, sem precisar forçar nada, só ajustando aquilo que quase ninguém presta atenção. Agora deixa eu te mostrar um contraste que muda tudo, porque talvez você já tenha visto isso, mas nunca parou para analisar de verdade. Tem pessoas que não entram em conflito, não levantam a voz, não fazem cena, e mesmo assim, ninguém pisa nelas, ninguém interrompe, ninguém força a intimidade. Existe um limite ali menos claro, firme, silencioso. E o mais curioso, esse limite não é explicado, ele é sentido. Pensa naquela pessoa que, quando alguém faz uma piada meio fora do lugar, ela não ri por educação, ela também não briga, ela só não entra no jogo. Fica um silêncio curto, um olhar direto,
e pronto. O recado foi dado. Parece simples, mas aquilo quebra o padrão, porque a maioria das pessoas espera duas reações: ou submissão, ou confronto. Quando você não entrega nenhuma das duas, você sai do script que todo mundo já está acostumado. E é exatamente aqui que nasce o respeito silencioso. Não tem nada a ver com ser frio, distante ou superior. Tem a ver com consistência. É quando o que você aceita bate com o que você demonstra. É quando você não precisa repetir 1000 vezes o que te incomoda, porque seu comportamento já deixa isso claro, antes mesmo de virar um problema. Agora repara num detalhe que quase ninguém percebe. Essas pessoas não ficam se explicando o tempo todo. Elas não entram em justificativas longas, não tentam convencer ninguém do próprio valor. E não é porque elas sabem mais. É porque elas não dependem dessa validação para se sustentar. Tem uma diferença enorme entre querer ser respeitado e precisar disso para se sentir bem. Quando você precisa, você negocia, você cede, você se adapta demais. Você tolera coisas que no fundo já sabe que não deveria. Mas quando você já está bem definido por dentro, o comportamento muda quase que automaticamente. Você começa a fazer pequenas coisas diferentes. E essas pequenas coisas têm um impacto gigante. Tipo o quê? Tipo, não responder imediatamente. Quando alguém invade seu espaço, você pausa, respira e responde no seu tempo. Tipo, não rir de algo que te desrespeita, mesmo que todo mundo esteja rindo. Tipo, encerrar uma conversa quando percebe que ela já passou do limite. Sem drama, sem explicação longa. Só encerrando. São atitudes pequenas, quase invisíveis, mas extremamente claras. E o mais interessante é que isso não afasta as pessoas certas. Afasta só quem se beneficiava da sua falta de limite. E isso pode dar uma sensação estranha no começo, como se você estivesse ficando mais sozinho. Mas, na verdade, você só está filtrando melhor. Existe até uma linha de pensamento muito conhecida na psicologia, que mostra que as pessoas não respondem tanto ao que você diz, mas a coerência entre o que você sente, pensa e faz. Quando isso está alinhado, você transmite uma estabilidade que naturalmente gera respeito. Não porque você impôs, mas porque você sustenta. E talvez o ponto mais importante de tudo isso seja esse: você não precisa se transformar em outra pessoa para ser respeitado. Você só precisa parar de se abandonar nos momentos pequenos. Aqueles que parecem insignificantes, mas que no fim das contas são os que mais contam. Porque no final, não é sobre controlar como os outros te tratam. É sobre deixar claro, sem dizer uma palavra, como você não aceita mais ser tratado. E no fim, tudo se resume a uma coisa que pouca gente tem coragem de encarar de verdade. Respeito não é algo que você conquista falando mais, se impondo mais ou tentando provar o seu valor o tempo todo. Isso cansa, desgasta e na maioria das vezes só piora a situação. Porque quanto mais você tenta convencer alguém a te respeitar, mais você mostra que ainda não sustenta isso por dentro. O que realmente muda o jogo é silencioso. Quando você começa a perceber os pequenos momentos em que se abandona e decide não fazer mais isso. É quando você para de rir do que te incomoda. Quando para de aceitar o que te diminui. Quando para de se adaptar só para caber onde claramente não é o seu lugar. Não é sobre ser duro. Não é sobre afastar todo mundo. É sobre, pela primeira vez, se manter inteiro, mesmo quando seria mais fácil ceder. E aqui está a verdade, que quase ninguém fala. As pessoas só vão te respeitar de forma consistente quando perceberem que você não negocia mais o seu próprio valor, sem aviso, sem anúncio, sem discurso, só com atitude. Porque, no fim das contas, quem precisa explicar demais ainda não está sendo sentido, mas quem se posiciona de verdade não precisa dizer absolutamente nada. Se esse vídeo fez você enxergar algo que antes passava despercebido, então não deixa isso parar por aqui. Clica no like, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas que estão passando exatamente por isso. Muitas vezes em silêncio. Se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar ainda mais
esses padrões que ninguém te explica, mas que mudam completamente a forma como você é tratado no dia a dia. E agora eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo. Qual situação você já viveu onde sentiu que não foi respeitado? Ou qual tema você quer que eu traga no próximo vídeo? Às vezes, a sua experiência pode abrir os olhos de muita gente que ainda não percebeu o que está acontecendo. E, se você quer continuar entendendo como o comportamento humano realmente funciona, clica no vídeo que está aparecendo agora na tela. E também dá uma olhada na playlist do canal. Porque quanto mais você entende esses padrões, menos você é controlado por eles.